Olá! Hoje nós abordaremos o tema da logística interna e externa. Vamos iniciar a aula falando sobre a estrutura da logística. A estrutura logística contempla a organização interna de uma empresa e a de seus parceiros da cadeia de suprimentos. Outro aspecto estrutural da logística a se considerar é a infraestrutura de transportes de uma região, estado ou país. Pensando nos aspectos internos da empresa, o organograma deve facilitar a execução e a tomada de decisão sobre as atividades logísticas que possuem natureza integrada e decisões interligadas na própria empresa e nas suas relações com seus parceiros. Não devem existir barreiras departamentais, como também as decisões devem ser conjuntas, uma vez que afetam o resultado geral e o desempenho da organização e dos seus parceiros de negócios. A divisão clássica da logística é logística inbound, relacionada aos processos de abastecimento de materiais, aos processos de compra de matéria-prima e entrega nas unidades processadoras. A logística interna, que é relacionada aos processos de planejamento de produção, compras, movimentação e armazenagem de materiais e transportes internos. E, por fim, a logística outbound, relacionada com o processo de distribuição física do produtor ao cliente final, passando por outros elos, tais como atacadistas e varejistas. Esta divisão existe e sugere a existência de barreiras, mas essas são apenas ilustrativas na designação e terminologia logística, não existindo de fato divisões funcionais. As atividades de todas essas partes da logística estão interligadas e dependentes umas das outras para a construção dos resultados planejados. Nas questões relacionadas à infraestrutura, um ponto central é a existência e disponibilidade de modais, que determinam os lotes e volumes viáveis de transporte, e também a velocidade de entregas. São situações que influenciam o nível de serviço e os custos logísticos. Os 5 modais e os seus custos relativos são: rodoviário, que apresenta custos fixos baixos e custos variáveis médios. Os investimentos em rodovias são menores que os investimentos em portos, ferrovias e aeroportos, por isso a natureza de custos fixos mais baixos. Já os custos variáveis são médios, pois os consumos de combustível e as taxas de utilização de rodovias são inferiores aos custos relacionados ao transporte aéreo, por exemplo. O modal ferroviário é caracterizado por altos custos fixos e baixos custos variáveis. Já o modal aeroviário apresenta valores mais altos tanto nos custos fixos como nos variáveis. O modal aquaviário apresenta custo fixo médio e baixo custo variável, enquanto o dutoviário tem custo fixo mais elevado e custo variável mais baixo. A decisão sobre a localização de instalações produtivas e de centros de distribuição é altamente estratégica e deve considerar a infraestrutura de transportes, pois esta afeta os custos, o nível de serviço e influencia a definição da política de estoques de uma organização. A competitividade de uma organização depende da alocação de recursos necessários para o atendimento ao mercado. Deve-se considerar a localização do mercado consumidor e sua pulverização, bem como as rotas de acesso para a determinação da localização das instalações. Outras decisões relacionadas ao sistema logístico que definem a competitividade são as tecnologias de produção, necessidades de armazenagem e de movimentação de materiais e as distâncias entre fornecedores e clientes da organização. Vejamos este texto sobre a importância do projeto logístico. O projeto logístico deve contribuir para o aumento da rentabilidade mediante a elevação do nível de serviço e dos tempos de resposta aos clientes, o que, via de regra, eleva o nível de vendas. A determinação da estrutura logística deve considerar, ainda na fase de projeto, os melhores meios para atender o mercado e, ao mesmo tempo, deve garantir o planejamento de custos e a rentabilidade da organização. A associação desses dois fatores é crítica não apenas para a manutenção da participação no mercado, como também para a superação de concorrentes. O projeto logístico envolve as decisões sobre localização de instalações produtivas e de centros de distribuição, decisões sobre os modais a utilizar
e suas necessidades estruturais, decisões sobre o layout das instalações que influenciam os custos com movimentação, aquisição de sistemas de gestão da informação mais sofisticados em virtude do elevado fluxo de informações do sistema logístico e requer também estudos sobre a estrutura organizacional adequada, requerendo colaboradores treinados e aculturados ao modelo de gestão de negócios e aos processos que a organização deseja implementar. Os custos estratégicos da logística são elevados e deve-se assegurar que as decisões tomadas agreguem valor ao produto e elevem o valor percebido pelo cliente. A compensação de custos logísticos nos diferentes processos da logística, tanto de uma organização como da cadeia de suprimentos adjacente, deve ser contemplada nos projetos logísticos, pois cada vez mais o mercado apresenta baixa ou nenhuma disposição para absorção dos custos de serviços agregados. É essencial que se encontre a compensação dos custos na própria organização ou na cadeia. Os custos mais elevados e que mais apresentam conflitos econômicos são os custos de transporte e os custos de estocagem, relacionados aos processos de distribuição física. O gráfico demonstra o conflito entre esses custos e indica que o melhor custo deve ser a ótima combinação entre eles. No gráfico temos o custo total de distribuição composto pela soma do custo de estoque e do custo de transporte. Estes custos apresentam comportamentos opostos e dependentes do nível de serviço. O aumento de depósitos ou pontos de estoque influencia o custo de transporte, que diminui. O abastecimento desses pontos é realizado por cargas volumosas que geram custos de transporte otimizados. As distâncias percorridas para as entregas são menores quando existe uma rede de centros de distribuição planejada de acordo com a localização de clientes. Por outro lado, os custos de estoque se elevam com o aumento do número de armazéns. Este comportamento oposto conflita com os custos de transporte. A decisão sobre o número de depósitos deve ser planejada no projeto logístico, visando a melhor combinação entre os custos que compõem o sistema e visando a compensação entre eles. No gráfico, este custo otimizado é representado pelo ponto de cruzamento das curvas do custo de estoque e do custo de transporte. Níveis de serviço mais elevados requerem maior velocidade de resposta e maior flexibilidade. Porém, devem-se manter os custos totais nos níveis necessários, tanto para a competição com outras organizações, quanto para atender às exigências do mercado por serviços agregados mais efetivos, sem aumentos de custos por isto. Vamos observar este texto relacionado a um atendimento ao cliente. A velocidade de atendimento depende da estrutura interna da organização, dos processos de abastecimento e de produção e das distâncias de transporte para atender com a pontualidade desejada pelo cliente. Para isto, existem duas alternativas: manter a matéria-prima ou produto em estoque e agilizar o transporte. O pronto atendimento demonstrado provavelmente foi viabilizado pela existência do item ou de seus componentes em estoque e por um sistema de entregas muito eficaz. O custo de estoque pode ser influenciado pela incerteza da demanda, que em certo nível é inevitável e por si já requer estoques de proteção ou de segurança. A incerteza da demanda existe em todos os segmentos de mercado, exceto nos mercados de produção sob encomenda. Estes estoques de segurança variam de acordo com a natureza da incerteza. Se a incerteza ocorre sobre o mix de produtos e sua configuração final, por exemplo, o sistema logístico deve contemplar estoques de matéria-prima ou de componentes e deve possuir tecnologia de produção ágil e flexível, viabilizando a produção de volumes ou lotes pequenos. Se a incerteza é apenas sobre quantidades, o estoque de produto acabado deve ser contemplado de acordo com a tendência das vendas. Os custos de transporte são influenciados pela incerteza, na medida em que a ausência de estoques determina a produção imediata e o transporte urgente, que tende a não ser otimizado em ocupação de veículos e determinação de rotas.
Tanto os custos estruturais e operacionais da armazenagem como o custo do transporte devem ser previstos e balanceados, visando a compensação entre eles durante o planejamento do sistema logístico, a fim de garantir o melhor custo total final. Há ainda que se considerar os custos fixos e os variáveis na composição final de custos. Passemos agora para a gestão de estoques. Vejamos inicialmente esta frase com uma definição sobre os estoques. Estoques são acúmulos de matéria-prima, componentes, produtos em processo e produtos acabados em pontos distintos do canal logístico. Por esta definição, compreendemos que em algum momento ou em algum local existem estoques. Os estoques devem ser gerenciados visando a manutenção do menor nível possível, pois a eliminação de estoque em um ponto ou um membro da cadeia significa que haverá a formação de estoques em outro ponto ou outro membro. Não é viável que a eliminação de custos com estoque em um ponto seja realizada sem que outros custos sejam gerados em outro ponto. Os estoques são indesejados, mas de certo modo são necessários para garantir o atendimento ao cliente em casos de desvios da demanda planejada e até mesmo em casos de desabastecimento de materiais por efeitos da sazonalidade de safras ou outros fatores não gerenciáveis. Estoques desta natureza são chamados de estoques de segurança. Os estoques ocorrem em algum ponto da cadeia de suprimentos e sua função é auxiliar na redução de custos operacionais de outras atividades da cadeia de suprimentos, tais como o planejamento da produção, redução de setups e viabilização de lotes econômicos de compras. Porém, os estoques podem mascarar problemas de gestão da demanda e de gestão da informação, pois facilitam a solução desses problemas pela amenização das falhas no atendimento ao cliente. Mas, por outro lado, acarretam custos não planejados. Os estoques de segurança não devem ser utilizados como meios de contornar problemas de gestão, e sim como recursos para suprir mercados instáveis. A falta de gestão de estoques pode roubar de uma organização excelentes oportunidades de otimização de processos e de implementação de melhorias que elevam o nível de atendimento a um cliente e otimizam os custos envolvidos. Na filosofia Just-in-Time, o recebimento de materiais, a produção e a entrega são gerenciados de acordo com a demanda. Este é o sistema puxado de produção. Assim, os estoques são considerados desperdícios. A filosofia da produção enxuta visa a eliminação dos desperdícios, que são as perdas, tanto de materiais, como nas etapas de processamento de materiais e de informações. O sucesso desta prática no Japão, que foi devastado pela Segunda Guerra Mundial, foi responsável pelo ressurgimento de uma nação que veio a competir no mercado global com força total e até mesmo superando a tradicional indústria ocidental durante alguns anos. Atualmente, a filosofia Just-in-Time, de otimização da utilização de recursos, é muito disseminada em vários segmentos do mercado pelo mundo todo e tem sido apontada como uma das principais práticas para a otimização de custos e alavancagem da competitividade. Outro aspecto interessante da filosofia Just-in-Time relaciona-se à melhor gestão da demanda e dos processos em si, pois entende-se que os estoques mascaram problemas de processo e problemas de organização. A ausência de estoques torna visível onde as falhas persistem e onde existem oportunidades de melhoria. Movimentação interna de materiais. A movimentação de estoques também é uma atividade geradora de custos e a otimização tanto da armazenagem como da movimentação em si é importante. O princípio da unitização, isto é, reduzir a uma unidade ou lote econômico, é muito utilizado. A redução a lotes unitários elimina movimentações de lotes não consumidos totalmente nas diversas etapas do processo. Todo o planejamento de produção é orientado para as operações com estes lotes otimizados, de modo a melhorar a ocupação dos recursos disponíveis. A movimentação de materiais inclui as tarefas de identificação de itens em estoque e endereçamento, tarefas de armazenagem, considerando a rotatividade dos itens, a fim de minimizar tempo e esforços para a tarefa. As unidades de armazenagem podem ser, por exemplo, pallets ou containers, dependendo do tamanho dos lotes processados.
Gestão de transportes. As principais atividades da gestão de transportes são designação do modal ou dos modais apropriados. É comum que diferentes meios de transporte sejam utilizados para diferentes rotas e diferentes distâncias. A combinação entre diferentes modais deve ser baseada na disponibilidade, na frequência do serviço oferecido e no custo relativo. Temos também a roteirização de embarque, definindo as prioridades de entregas e o modo de operação da área de separação e montagem de carga. Outro aspecto é a definição das rotas de distribuição mais otimizadas em custo e velocidade de atendimento. E, por fim, a programação de veículos e consolidação de fretes para a obtenção de economias de escala. A antecipação dos planos de entregas deve proporcionar o planejamento de necessidades de veículos, dos diversos modais para que a utilização destes seja a mais econômica e a ocupação dos veículos ocorra em sua plenitude, evitando a ociosidade que representa custos. A eficiência da utilização dos modais e dos veículos disponíveis, assim como a roteirização, otimizam custos e agilizam o atendimento, elevando o nível de serviço. Operadores logísticos. A importância da logística para a criação de vantagens competitivas sustentáveis e a representatividade de seus custos gerou uma especialização das atividades da logística, tanto no planejamento como na execução, e surgiram os operadores logísticos no mercado. A contratação de terceiros para o transporte, para a armazenagem ou para a tramitação burocrática dos processos de importação e exportação não apresenta novidades. A novidade está em ter uma variedade de serviços logísticos junto a um expert. Os serviços prestados por operadores logísticos podem incluir transporte inbound e outbound, gestão do trânsito de mercadorias, consolidação de fretes para obtenção de economias de escala, recebimento e atendimento de pedidos, gestão de estoques, incluindo controles, alocação e endereçamento de itens no armazém, e gestão dos sistemas de informação, assim como o planejamento dos pontos de reposição, tanto para compras como para o produto acabado. Em geral, os operadores logísticos possuem sua estrutura própria de armazenagem e frotas de transporte e são capazes de formar alianças de largo alcance. As principais razões para a contratação de um operador logístico são redução de ativos, isto é, redução dos investimentos estruturais, foco no core business, que permite à organização voltar-se ao seu negócio principal, buscando elevar suas competências com foco. Produtividade, uma vez que os detentores de expertise em logística desenvolvem foco no negócio e dominam a gestão dos processos relacionados. Redução de custos pela apropriação das economias de escala do parceiro, que habitualmente possui vários clientes, o que lhes permite otimizar o uso da tecnologia e o uso dos seus canais de relacionamento, e, claro, dos modais que se revertem em custos menores. A natureza da contratação de um operador logístico é muito diversa da contratação de um simples prestador de serviços. O quadro que vemos mostra as principais diferenças entre o prestador de serviços tradicional e o operador logístico. O prestador de serviços tradicionais oferece serviços genéricos, enquanto o operador logístico oferece serviços sob medida, personalizados. O tradicional tende a se concentrar em uma única atividade logística, transporte ou estoque ou armazenagem, enquanto o operador logístico oferece múltiplas atividades de forma integrada, transporte, estoque e armazenagem. O objetivo da empresa contratante de um prestador de serviços tradicionais é a minimização do custo específico da atividade contratada, enquanto o objetivo de quem contrata um operador logístico é reduzir os custos totais da logística, melhorar os serviços e aumentar a flexibilidade. Os contratos dos prestadores de serviços tradicionais tendem a ser de curto a médio prazo, de 6 meses a 1 ano, enquanto os contratos com operadores logísticos tendem a ser de longo prazo, 5 a 10 anos. O know-how tende a ser limitado e especializado
em áreas específicas, por exemplo, transporte e armazenagem, no prestador de serviços tradicionais. Já o operador logístico possui ampla capacidade de análise e planejamento logístico, assim como de operação. As negociações dos contratos com os prestadores de serviços tradicionais tendem a ser rápidas, em semanas está resolvido, e tratadas em nível operacional. Já as negociações de contratos com operadores logísticos tendem a ser longas, durando meses, e se dão no nível gerencial. Os tipos de serviço, a especificidade e a variedade ofertada apresentam naturezas diferentes. O operador logístico possui expertise elevada e abrange serviços diversificados, enquanto o tradicional se concentra em apenas algumas tarefas para as quais se especializa. Os modelos de negócios e de contratação de serviços também são diferentes, não apenas pelo escopo, como pela duração média dos contratos firmados. Além destes pontos, o quadro indica que os objetivos de contratação de um operador logístico visam redução dos custos totais de logística e elevação da flexibilidade nos processos, enquanto o prestador de serviços tradicional normalmente oferece otimização de uma atividade apenas. A contratação de um prestador de serviços tradicional pode ser entendida como a contratação de uma transportadora, por exemplo. Este processo de negociação geralmente ocorre por colaboradores do nível intermediário de uma organização. Já o operador logístico, que se volta a serviços mais abrangentes que o simples transporte e entrega, leva a decisão e a negociação de contratos a ser realizada por colaboradores de níveis gerenciais estratégicos da organização. Práticas logísticas na cadeia de suprimentos. Vamos estudar algumas das práticas logísticas mais usuais na gestão da cadeia de suprimentos. Uma destas práticas é chamada de Milk Run. Consiste em um sistema de abastecimento com rotas e horários definidos para a coleta de materiais junto aos fornecedores e entrega aos clientes, visando a máxima eficiência de acordo com os planos de produção e permitindo a redução dos custos de transporte. O Milk Run opera visando a obtenção de economias de escala no transporte e a racionalização das rotas, estando normalmente a cargo de um operador logístico e envolvendo vários fornecedores de uma organização. A frequência de abastecimento pode ser até mesmo de horas, como ocorre nos condomínios industriais automotivos. O principal benefício é a redução dos estoques no elo produtor, pois a entrega ocorre de acordo com a necessidade para um período de produção. Este modelo permite que os fornecedores tenham seus volumes produzidos alinhados com as necessidades de seus clientes, evitando estoques desnecessários. Porém, este modelo requer precisão no planejamento de necessidades, isto é, no planejamento da demanda, e requer uma intensa e precisa troca de informações entre os parceiros. O Transit Point é uma prática que consiste em um local para recebimento, armazenagem e nova separação de cargas com o fracionamento de entregas para pontos pulverizados. Tanto se aplica para o abastecimento de matérias-primas ou componentes, como para a entrega aos clientes. Geralmente é aplicado quando as entregas são pulverizadas a tal ponto que o custo da entrega direta onera muito o transporte. Em contrapartida, surge um ponto de estoque entre o produtor e o seu cliente. Os custos devem ser bem avaliados e mensurados para que exista a compensação entre os custos de estoque e de transporte, de tal maneira que o custo total seja menor que os custos da operação de entrega pulverizada. Outra prática é o Made in Transit. Consiste em um local para recebimento e armazenagem de itens de matéria-prima ou componentes que irão compor um produto acabado a ser montado ou configurado para entrega ao cliente neste próprio local de recebimento e armazenagem, de acordo com a demanda do mercado. Os pontos de apoio estão localizados o mais próximo possível do cliente, visando a otimização das distâncias para o transporte. Este modelo é utilizado pela Dell Computadores, que estabelece um prazo fixo e rígido de entrega aos clientes, mas não mantém itens prontos para a entrega.
Os pedidos destes clientes são direcionados ao CD, centro de distribuição mais próximo do local de entrega, e a configuração do item a ser entregue é realizada neste mesmo CD, horas antes da entrega. Outra prática, intitulada Just in Sequence, segue a lógica do Just in Time para suprir apenas o necessário, no momento necessário e de acordo com a demanda, evitando estoques desnecessários que oneram os custos. Aplica-se normalmente em condomínios industriais, isto é, complexos produtivos onde fornecedores e clientes estão instalados. O Just in Sequence é muito usual na indústria automotiva, para itens de elevado valor agregado cujos custos para estoque afetam o resultado final da operação. Assim, estes itens são entregues somente no momento da necessidade, evitando o estoque tanto no fornecedor como no cliente. Entretanto, esta prática requer um nível de assertividade de planejamento elevadíssimo, ainda mais elevado que na operação Milk Run, em que a entrega ocorre para suprir períodos mais longos de produção. O cross-docking é uma das práticas mais comentadas atualmente e consiste na eliminação dos estoques, tão criticados por seus custos. A operação é realizada com um ponto de apoio, em que a armazenagem é apenas temporária e rápida. Consiste em um ponto de passagem, onde cargas são recebidas, fracionadas, rearranjadas e despachadas. A lógica do cross-docking é receber materiais diversos e imediatamente montar uma nova carga com vários itens para um cliente que necessita de um mix de produtos. Por exemplo, um atacadista que recebe uma vasta gama de materiais de consumo e alimenta varejistas com diferentes composições de itens, pode solicitar lotes fechados dos mais diversos itens e, neste ponto de passagem, logo após o recebimento, separar esta carga grande em cargas menores que serão despachadas aos varejistas, juntamente com os demais itens que compõem o mix desejado. Vejam que o estoque passa a estar em constante movimento, não havendo acúmulos senão na área de separação de carga e no próprio veículo de entrega. Todas estas práticas requerem sistemas eficientes de controle e, para tanto, os softwares de gestão de estoques e de transportes são os mais utilizados. Requisito básico é que a demanda seja planejada e gerenciada, pois falhas em algum ponto representam custos que devem ser absorvidos pelo elo que gerou a falha. Para entendermos melhor por que as decisões sobre logística devem ser conjuntas e para compreender as relações entre a logística interna e a externa, bem como a natureza de alguns conflitos que podem se manifestar, vamos ouvir uma narração sobre um problema relacionado à logística em uma organização. O gerente comercial de uma organização acaba de fechar um contrato com um importante cliente e chega ao escritório para compartilhar a novidade. O contrato prevê o fornecimento de 100% das necessidades do cliente a partir do mês seguinte e trará um aumento de 15% no faturamento da empresa. O gerente comercial está muito feliz com sua conquista e convoca os gerentes de produção e logística para notificar o fato. Durante a reunião, os gerentes de produção e logística, muito embora satisfeitos com a performance da área comercial, comentam as dificuldades que serão enfrentadas para atender a demanda deste novo cliente, nos prazos e nos custos negociados, uma vez que a área comercial não havia compartilhado este projeto com a antecedência necessária para o planejamento dos recursos internos e externos necessários. Vamos examinar os problemas apontados pelos gestores da operação após esta reunião. Um destes problemas é que o aumento do volume de produção levará a fábrica a operar no limite de sua capacidade produtiva, o que, segundo o gerente de produção, representa riscos, por não haver espaço para a realização das manutenções preventivas necessárias a fim de garantir o bom funcionamento e o rendimento desejado dos equipamentos. Outro problema identificado pelo gestor da produção é a obtenção da matéria-prima. Os itens necessários são importados e o lead time de entrega, ou seja, o tempo entre a colocação do pedido de compra e a entrega na fábrica é de 90 dias, de acordo com os contratos firmados com os fornecedores e de acordo com o tempo do transporte marítimo e do processo de importação. Temos também que as entregas para o novo cliente devem ser realizadas diariamente em uma localidade para a qual a empresa não possui rotas estabelecidas,
o que, segundo o gerente de logística, irá onerar os custos de transporte das entregas fracionadas. Para completar, o novo cliente exige um sistema de rotulagem de produtos acabados para o qual a empresa não possui o equipamento adequado. Haverá necessidade de investimento para a aquisição deste equipamento, sem contar o tempo necessário para a instalação, ajustes de layout, treinamento de pessoas para a operação do novo equipamento, dentre outras. Segundo o gerente de logística, o prazo entre esta data e a entrega do primeiro lote ao novo cliente não será suficiente para a realização desta aquisição, instalação e treinamento. Vejamos como aquela reunião se desenrola após a identificação desta série de problemas. A frustração do gerente comercial se torna visível. Ele não entende por que a diretoria solicita, insistentemente, a elevação dos níveis de faturamento se as demais áreas não estão preparadas para atender aos novos clientes. E ele coloca seu ponto de vista. Os demais gerentes se manifestam, argumentando que não se trata da falta de preparo ou de capacidade para absorção de novos clientes, e sim da falta de planejamento e integração entre as ações das áreas de decisão da organização. Ao que o gerente comercial acede entendendo que sua ansiedade em fechar o contrato e a urgência do cliente não haviam lhe permitido a devida comunicação interna para a adequação dos processos. O gerente comercial fica muito preocupado, pois o cliente é estratégico e se o atendimento não se adequar, a probabilidade de migração deste cliente para o concorrente é de praticamente 100%. Esses gerentes decidem convocar profissionais das áreas de finanças, compras, PCP e RH para discutir como superar estas dificuldades e garantir o atendimento integral ao novo cliente. Após horas de discussões, negociações, cálculos, replanejamento de todos os processos da empresa, algumas possibilidades são encontradas. Para solucionar a falta de capacidade produtiva, a proposta é a de rearranjo das prioridades de atendimento aos clientes. Alguns clientes menos estratégicos terão seus prazos de entrega renegociados pela área comercial, até que a área de produção consiga elevar o rendimento da operação mediante reorganização do layout de equipamentos que permitirá maior velocidade entre uma etapa produtiva e outra, pois haverá redução das movimentações internas de produtos neste processo com este rearranjo logístico. A área de compras indicou que pode obter a matéria-prima de outro fornecedor do mercado, porém com elevação no custo de aquisição da ordem de 20%, em virtude do imediatismo da necessidade, e por não possuir contrato e habitualidade de compra com este outro fornecedor, o que não lhe permite poder de barganha. A área de distribuição conseguirá alocar o equipamento necessário para a rotulagem e a área de RH contratará pessoas já qualificadas para a operação. E sobre o transporte fracionado, a solução encontrada foi buscar uma central de armazenagem em local mais próximo ao cliente, junto a um prestador de serviços, visando a otimização das entregas de ponto a ponto com a devida compensação de custos. Voltemos à narração sobre o fato para acompanhar mais uma fase do problema. O gerente financeiro realiza cálculos. A cada solução, ele recalcula a rentabilidade das vendas do novo cliente e, no final, identifica que esta se encontra em um patamar muito abaixo das metas estabelecidas para a área comercial, em virtude dos custos adicionais necessários para cumprir o prometido ao cliente. Somente após 90 dias, com a compra de matéria-prima do fornecedor tradicional e com os rearranjos de processo produtivo, a rentabilidade voltará ao padrão habitual da empresa. Mas, felizmente, a importância do cliente para esta empresa supera esta perda financeira, pois existe o entendimento de que esta perda seria um investimento, o qual traria benefícios futuros à organização. Este novo cliente tem potencial de geração de novos negócios. A solução foi encontrada, porém o gerente comercial se pergunta onde teria sido a maior falha e conclui que subestimou o processo logístico e todas as suas implicações, e que não teve visão do todo, desde o abastecimento da produção até a entrega ao cliente final. Entendeu que a coordenação de ações entre áreas, o planejamento e a integração logística são elementos que podem gerar otimização de custos e consequente elevação da rentabilidade. Ele se perguntou quantas vezes pode ter perdido oportunidades de obter melhores resultados e quantos clientes pode ter perdido para a concorrência por falta de planejamento logístico. Decide então imediatamente convocar
toda a equipe de vendas para promover um treinamento sobre a complexidade do sistema logístico e suas relações com custos, rentabilidade e satisfação do cliente. Este gestor designou para toda a sua equipe uma nova tarefa para a gestão das suas rotinas de trabalho, a tarefa de planejar antecipadamente todos os detalhes com as demais áreas de decisão da organização. Este exemplo nos mostra uma situação em apenas um elo da cadeia de suprimentos. Fica o exercício de imaginarmos como seriam as consequências da falta de alinhamento entre várias organizações para a cadeia de suprimentos. Certamente, esta situação não cria a integração e o compartilhamento necessários para a gestão de uma cadeia e obtenção de ganhos sensíveis, tanto para os clientes como para os próprios participantes. Organizações com perfil de pouco ou baixo planejamento não se adequam à atuação em cadeias. A logística é uma área complexa que envolve todos os núcleos decisórios de uma organização. Requer projetos e estudos, além de comunicação efetiva. Por sua abrangência, a logística tem apresentado aos gestores as maiores oportunidades de otimização de custos e de melhora no atendimento ao cliente. Nunca antes se falou tanto em logística quanto nos últimos 10 anos. Nem tudo está pronto, mas muito já se inovou. E a presença crescente de gestores mais atentos e dos operadores logísticos especializados tem modificado os modelos de gestão da logística empresarial. Um país como o Brasil, com suas dimensões continentais e diversos problemas estruturais, é um desafio aos estudiosos sobre o tema. E certamente temos ainda muitas oportunidades escondidas nas organizações onde atuamos ou onde iremos atuar. As minhas dicas de estudos de hoje são o livro Gestão da Cadeia de Suprimentos, Supply Chain Management, Conceitos, Estratégias, Práticas e Casos, de Silvio Pires, um autor brasileiro que apresenta exemplos e aplicações de práticas logísticas na cadeia de suprimentos. E também o livro Logística Empresarial, Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física, de Ronald Ballou, que traz explicações sobre a composição de custos logísticos, em especial nos capítulos 2 e 4, que abordam a distribuição física, seus custos e nível de serviço. Bons estudos!